Fala pessoal, tudo bem? Manuel aqui para falar com vocês mais um vídeo, aqui uma resenha especial. Hoje é tão especial que vou abrir aqui um Cabernet chileno para nós. Especial, vocês vão ver porquê depois da vinheta. Então vamos lá. Vou falar para vocês aí dessa maravilha aqui. E eu digo que ele é especial porque fazia tempo que um livro não entrava nos meus favoritos. A Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos é um livro escrito então por Isabel Allende. Eu inclusive abri aqui um vinhozinho chileno porque esse livro, por mais que ela não fale que se passa no Chile, e eu vou explicar agora um pouco sobre ele, a gente percebe que tem, basicamente, né, uma história, um romance que se passa nesse país. Bom, vamos lá. Ele foi publicado em 1982, então ele é considerado um romance histórico, né, dessa a autora, né, dessa escritora. Eu nunca tinha lido nada dela ainda. E fazia tempo que ele estava aqui na minha estante, né? Uma edição antiga que eu tinha, que comprei num sebo. E estava faz tempo aqui, eu não tenho muito costume de ler romance histórico. Não sei porquê, porque fiquei apaixonado. Adorei essa história. Bom, foi publicado em 1982 por Isabel Allende. Ela acabou sendo premiada por esse livro, né? Obviamente esse que eu acho, se não me engano, foi o romance de estreia dela. Ela tem agora diversos livros, mas esse aqui foi o de lançamento dela. Recebeu vários livros, vários prêmios também por causa deste livro. E esse livro vai contar aí a história de uma família que é a família Trueba. A família Trueba de 1905 até 1975. Então ele vai ter aí um romance, né, histórico assim, que vai evoluindo com o passar dos anos. Nessa família a gente vai acompanhar aí 3 gerações de mulheres, que são mulheres muito importantes para a história, que é a Clara, que vai casar depois com um dos personagens principais, que é o Esteban Trueba, a sua filha, a Blanca, e a sua neta, a Alba. Então a Clara, né, é interessante que a Clara, ela tem uma filha que deu o nome de Blanca, e a Blanca deu um nome para sua filha chamada de Alba. E inclusive a Alba depois, né, ela fica pensando, bom, minha filha, o que ela vai ter de botar o nome, né, para continuar essa ideia, né, de significar a mesma coisa. Bom, mas isso é o menos importante, né, só que a gente vê então toda a construção dessas 3 mulheres, que, lembrando, se passa aí de 1905, né, até 1975. Por que isso é importante? Porque a gente vai ter aí, desde o início, toda uma história neste país que ela não fala o que é, mas a gente percebe que é o Chile, pelas descrições e pelos acontecimentos, uma ascensão de um governo de esquerda. Porque nunca, né, inclusive o Esteban Trueba, que é um cara super conservador, ele acaba sempre falando, não, mas vai ganhar os de sempre, né, inclusive, porque ele fala os de sempre, que é o partido dele, que são os conservadores. Isso, né, então, desde 1905. Antes dele pensar, né, em política. No início do livro nem se fala muito de política, né. E depois, em 1970, acontece aí o primeiro governo de esquerda, né, que acaba vencendo nesse país. E esse governo de esquerda, então, ele é conhecido como um governo que vai trazer aí a reforma agrária, vai trazer essas ideias, que na época, de certa forma, era muito apoiado aí pela Alba, pela Blanca, né? E só que o que é o problema de tudo? Que o Esteban Trueba, que é o cara, né, digamos assim, o patriarca dessa família, é um cara totalmente fascista, é um conservador, é um cara
que né, na sua infância ali, mesmo casado com a Blanca, passava situações, né, de estupro, era um cafajeste, assim, um cara conservador da pior espécie, assim. Mas ele depois antes, né, de 1970, ele foi considerado um dos principais senadores do Partido Conservador do Chile. Bom, mas eu falo do Chile aqui porque todos os sinais vão dizendo que é o Chile. Por quê? Porque em 1970, no Chile, né, na história real, teve aí a ascensão do primeiro governo chileno da esquerda, que foi o conhecido Salvador Allende. Tá? Aqui no livro é falar sobre como o candidato, né? O candidato vai conseguir. Mas a gente sabe que tem o Salvador Allende, aí, que foi eleito então em 1970. E o nome aí a gente já lembra, né? A Isabel Allende, o Salvador Allende. A Isabel Allende, ela é sobrinha, se eu não me engano, do Salvador Allende, que foi esse primeiro presidente aí, eleito lá no Chile. Bom, mas qual é que é o problema disso tudo? Qual é que é a questão disso tudo? É que em 1973, então desde quando ele entrou no governo em 1970, o Partido Conservador aí do Esteban Trueba e companhia começaram a se articular com os Estados Unidos, se articular com os grandes capitalistas, né, com os caras dos bancos, os caras que tinham dinheiro, para derrubar esse governo de esquerda de alguma forma. A gente tem que tirar ele de alguma forma. E então o Esteban Trueba, que era um cara conservador, mas estava com muito dinheiro, tinha muito dinheiro, né? Ele acabou apoiando e financiando o golpe que aconteceu em 1973. Então, 3 anos após 1973, aconteceu um golpe militar, que foi um golpe militar horrível que aconteceu no Chile, que foi quando então o Salvador Allende ele foi morto, assassinado, né, dentro do Palácio Presidencial, onde o Palácio Presidencial foi bombardeado, tá, pelos militares, inclusive com o apoio dos Estados Unidos. E quem acaba entrando aí no Chile no poder é o conhecido como o grande, né, o ditador mais conhecido do Chile, ou talvez um dos maiores ditadores da América Latina, que é o Pinochet. Tá? Então o Pinochet aí, ele entrou no governo no Chile em 1973 e ficou aí no governo, né, nessa ditadura dele, que foi uma das piores ditaduras da América Latina, até 1990, né? Vejam que esse livro foi publicado em 1982. Né? A Isabel Allende, ela não estava morando no Chile nessa época, quando ela escreveu, né, obviamente, mas ela logo depois que publicou, ela falou que um dia ela voltaria a morar no Chile se o Pinochet não estivesse no governo. Mas até hoje ela não voltou, hoje ela mora nos Estados Unidos, se eu não me engano. Tá? Bom, tudo isso que ficou subentendido, né, de que é o Chile, faz com que essa história fique cada vez mais interessante, porque a gente começa a ver, né, todas as descrições, tudo, e o quão chocante é, assim, tem cenas muito fortes, né, dentro da ditadura, e toda a relação que o Partido Conservador, o próprio Esteban Trueba, tem com toda essa situação. Porque o Esteban Trueba, como eu estava falando, ele é um cara, um fascistoide conservador, tão conhecido por nós, assim, que eu digo conhecido porque, assim, ó, é o tiozão do Whats ali, o conservadorzão, que ele tá botando dinheiro para tudo esses marxistas, esses comunistas, ele quer derrubar todo mundo e ele vai fazer qualquer coisa para isso. Mas no momento que acontece o golpe militar ali e que ele começa a ver que o negócio sai fora da realidade, esse negócio que ele falou, meu Deus, o que eu fiz, né? Ele começa, de certa forma, a se arrepender. E também porque as suas filhas, a sua neta, principalmente a Alba, ela tem uma relação com os guerrilheiros ali da esquerda, tem uma relação com o governo, desse governo da esquerda, então eles acabam sofrendo muito, assim. Então tem toda essa relação familiar também, que sempre teve na família deles, que ele, um cara super conservador, e as mulheres dele, né, a neta, a esposa, a filha, todas mulheres mais progressistas, assim. Então é muito interessante, é um livro que choca, é um livro muito pesado e muito interessante. Esse livro, para quem estuda literatura, dele uma olhada,
É um romance histórico que lembra muito algumas escritas do Gabriel Garcia Marques, por isso que as pessoas também acabam se apaixonando cada vez mais ainda, né? Porque principalmente a primeira parte do livro ali que traz um pouco desse romantismo muito parecido com o Gabriel Garcia Marques. Eu tive algumas reflexões nesse livro, tá? Uma das reflexões é muito o que a gente passa hoje no Brasil, que é essas famílias com diferentes posicionamentos políticos dentro, né? Que é a família Trueba nada mais é do que isso também. Mas muito diferente, porque ainda o Trueba é um cara assim, no maior estilo patriarcado do século XIX, século XX ali. Né? Então no século XX é aquele cara super conservador, super machista, né? Que ainda tem, né? Não acontece, pelo menos eu não sei em famílias próximas a minha, mas a gente sabe que existe ainda muitas famílias assim, né? Com um patriarcado muito forte. Tá? Mas a gente acaba pensando, né, nessas relações das famílias com diferentes posicionamentos políticos, como que é essa relação. Né? Inclusive a gente começa a pensar quando a gente briga, né, entre a família por política. Isso porque o Trueba, assim como muitos conservadores no Brasil, acabam apoiando, né, esses golpes que acontecem aqui na América Latina, apoiam tudo por quê? Para conseguir manter as suas terras, manter seu dinheiro, manter tudo da mesma forma. Não estão pensando em ninguém, apenas no seu bem-estar financeiro, digamos assim. Inclusive o Trueba, logo após, né, o golpe, quando está toda essa ditadura, ele acaba, mesmo depois que ele já viu que a merda está tomada, assim, acontece tanta merda, tantas coisas assim, que ele começa a fingir que não, isso tudo é esses marxistas que estão inventando, isso aí é conspiração, não tem pobreza, não tem ninguém passando fome, isso é mentira, né? Então tem toda essa que de certa forma é muito atual ainda, sabe? É muito atual porque a gente vive ainda desde esse imperialismo norte-americano com esse conservadorismo que está em alta agora na América Latina. Né? Essa busca por conspiração marxista, conspiração comunista, porque esses caras têm que derrubar, né? Tentando sempre fazendo estratégias para se manter no poder aí, desses conservadores. Bom, mas a grande mensagem, né, que para mim, né, nesse livro, é um livro muito forte, assim, sabe? Tem várias cenas fortes, né? Principalmente depois quando começa a parte da ditadura ali, é realmente chocante. E antes também, gente, por favor, antes tem cenas assim absurdas e muito fortes, assim, mas de certa forma todo esse romance histórico desde lá do início, desde 1905 até o final, então pega todos esses, né, o Trueba acaba morrendo lá com 90 anos, né, então pega toda a vida dele, né, 75 anos da vida dele, e o que fica, na verdade, por mais que tu fique com muito ódio do Trueba, muito, sabe, ele é um cara conservador nojento assim, mas é esse amor de família, sabe, é uma coisa muito interessante, né, porque por mais que todas as diferenças ali políticas, né, e que reconhecíveis, né, que inclusive se afastam, não se veem nunca mais, continuam se amando, assim, eles sentem assim o próprio Trueba, né, no fim da vida, assim, estão dando conta de algumas coisas e de amando, né, o quanto ele ama a sua neta, por mais marxista que a sua neta seja, o quanto ele ama a sua filha e assim por diante. Tá? Bom, é um livro que, ó, favoritaço, tá? A Casa dos Espíritos, fica a recomendação, é um livro muito gostoso, espero que vocês gostem também, tomando um vinhozinho chileno, né, e curtindo a leitura. Até a próxima, não esqueçam de deixar aí seu comentário, se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo, dá o like, se inscreva no canal e até mais. Tchau!